Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. Você já comprou algum tipo de animal, um cachorro, um gato, um pássaro em uma loja pet? Olha, se não comprou, pelo menos você já viu que eles são vendidos nestes locais, não é? E isso pode passar a ser proibido. A Assembleia Legislativa de São Paulo acaba de aprovar o projeto de lei que cria o SECA, Cadastro Estadual de Criador Animal. O projeto proíbe a criação e a revenda desses animais domésticos em pet shops e estabelecimentos comerciais. Os animais não vão poder ficar expostos em vitrines fechadas ou em condições que causem desconforto e estresse. Além disso, quando o animal for comercializado, obrigatoriamente vai ter que ser acompanhado de laudo médico, veterinário, que ateste a sua condição regular de saúde. A gente vai conversar sobre esse tema com a Carla Mayon, ela é médica veterinária, e também aqui com a gente no estúdio, a Yumi Marques, ela é professora de Direito Animal. Seja muito bem-vinda. Falar aqui com a Yumi primeiro. Tudo bem, Yumi? Tudo bom, Jeremias. E você? Tudo ótimo. A Yumi vai tirar as nossas dúvidas sobre a questão jurídica, né? E a Carla, falei certo o seu nome? Carla Mayon, é assim mesmo? Falou sim, tá certinho. Tá bom. Você já deu uma olhada nesse projeto? O que você acha no aspecto aí da saúde do animal? O que você está achando dessa questão de proibir a venda de animais em pet shops? Bem, é um projeto muito importante, porque hoje temos inúmeros canis clandestinos, né? Não só canis, mas gatis, e hoje a prática de reprodução ela precisa, né, de mais responsabilidade, não só no controle desses animais, das matrizes, mas controle de saúde, controle ambiental, cadastro, acompanhamento desses animais. Eu acho que isso é o início, né? Na verdade, é a continuidade de uma luta já que acontece, mas que já começa a regulamentar um pouco mais sobre o comércio de animais. Afinal, como você comentou, a exposição em vitrine pode trazer vários gatilhos de estresse e prejudicar a saúde do filhote, prejudicar essa janela imunológica, né, que é tão importante para a saúde depois do animal, a vida toda. E a gente vê várias falhas, né, quando a gente não tem uma responsabilidade na hora de reproduzir um filhote, uma raça, né, um cão, um gato, um pássaro, controle populacional por espaço. Tem uma série de pontos importantes para a gente conversar sobre essa lei. Que bacana. Doutora Letícia, eu não tenho cachorro nem gato, né? Mas eu li todo o projeto para entender e esclarecer o máximo que a gente puder. E o projeto entra lei, entra pássaro também. Qual é o cenário que a gente tem hoje, né? Hoje pode vender no pet shop, a gente vai no mercado ver lá os cachorrinhos na gaiola e tal, né? Qual é o cenário que tem e qual é o cenário que se pretende se esse projeto de lei, ele já foi aprovado aqui, ele vai para... Durante a gravação desse programa aqui, que nós estamos fazendo em meados de agosto, ele ainda vai para a sanção do senhor governador. Eu sempre faço essa marcação, que às vezes o pessoal vê nas redes sociais. Qual é o cenário que a gente tem hoje e o que você pretende com esse projeto? Hoje o comércio é permitido nos pet shops, embora já haja uma política de aplicativos e sites de compra e venda, de tentar coibir a venda de animais. Isso acontece nesses sites de anúncios virtuais e, em princípio, quem incide sobre essa compra e venda é o Código de Defesa do Consumidor. E acaba, de fato, havendo diversas questões de direito do consumidor, porque não se acompanha, de fato, como a doutora falou, as questões de criação desse animal, né, das matrizes, a questão de saúde. Então, é comum haver a aquisição de um animal em uma pet shop e esse animal vir a falecer de alguma doença que ele já tinha algumas semanas depois, né? E isso não foi detectado quando o animal foi colocado à venda. Então, tem toda essa questão de direito do consumidor envolvida. Também tem uma questão relacionada à legislação ambiental, porque maus tratos, esse cenário todo de ficar exposto em vitrine, esse gatilho para estresse, etc., pode configurar maus tratos, que é um crime tipificado na Lei de Crimes Ambientais, mas eu enxergo que o foco principal do projeto de lei é o bem-estar animal. Então, também tem essas questões de bem-estar animal envolvidas, né, para tentar minimizar o transtorno causado aos animais quando eles são colocados à venda.
Existe também uma questão sanitária muito importante, porque a partir do momento que se tem um cadastro e se consegue identificar e rastrear melhor quem são esses criadores e vendedores, é possível programar ações de fiscalização, porque existe necessidade de controle de zoonoses, de parasitas, as questões das licenças sanitárias, os alvarás, que também são necessários. E hoje, da maneira que está, a gente só consegue ver o final da cadeia, né? Ou seja, eu vou no pet shop, eu vou numa loja, eu vou no site, eu compro o animalzinho, mas eu não sei, não necessariamente eu sei de onde ele vem, né? E isso favorece a falta de fiscalização que pode prejudicar o adquirente do animal e o próprio animal. E olha, os números são muito grandes quando a gente fala em animais no Brasil, né? Vou passar daqui a pouquinho para vocês. Olha, o total de animais de estimação nos lares brasileiros já chega a 149 milhões e 600 mil, de acordo com o censo do Brasil em 2021. Os cães são maioria, 58 milhões, né? É muito cão. E a gente precisa tratar o máximo possível dessa questão, por isso que a Assembleia Legislativa de São Paulo tem várias leis relacionadas agora ao chamado direito animal. Eu sempre trato aqui, viu, doutora, que eu aprendi que não é direito dos animais, é direito dos animais como são direitos humanos. Eu vou voltar aqui com a nossa médica veterinária. A gente vai detalhar um pouquinho o projeto de lei, a gente tem outro segundo bloco com mais uma advogada também, mas eu queria que você, eu não sei, doutora, o seu envolvimento, né? Você podia até falar para a gente as áreas aí que você trabalha como veterinária, mas o que você conhece um pouco esse cenário hoje? Esses animais, eu queria entender, por exemplo, os criadouros, né? Se eles são legais na maioria ou são ilegais, porque a gente vê, aqui na capital, a gente vê grandes redes de pet shops, que a gente vê os animais, mas a gente tem muito em bairro também, né? Qual é o cenário, qual é a realidade que a gente tem hoje, que você acompanha? Bom, é importante falar que a maioria dos locais de reprodução, né, que são sérios, que estão registrados, tem um bom controle de saúde ambiental, saúde do filhote, saúde das matrizes, e a gente precisa zelar por isso. Então, eu sempre oriento os meus clientes que querem adquirir um filhote, ou uma ave, um cão, um gato, a buscar conhecer esse espaço, ir visitar o canil. Né? E mesmo que seja distante, faça uma ligação por vídeo, converse mais de uma vez, para entender de fato de onde vem aquele filhote. Porque existem alterações que são sanitárias, como a doutora comentou, existem alterações que são hereditárias e que a gente inicialmente não enxerga no animal quando ele chega em casa e vão se manifestar ao longo da vida, às vezes os primeiros anos ou meses de vida, e que são muitas vezes limitantes à qualidade de vida, né? Eu mesmo atendo pacientes que são lindos, né? São animais com pelagem exuberante, muito bonitos, mas que internamente vêm com algumas alterações, questões sérias de saúde. E muitas vezes são canis que a pessoa não conheceu, o animal às vezes vem já com problemas como sarna, doença do carrapato, giardíase, né? Que é uma parasitose muito comum hoje entre cães. E muitas vezes o tutor ele não está preparado para aquilo, né? E aí ele fala, caramba, eu comprei de um lugar, me falaram que era muito bom, mas então busque informação, busque conhecer, coloque também, pesquise sobre o lugar, né? Quem é essa pessoa que cria, se ele tem um PJ, se ele é registrado, porque acho que o grande impacto desse projeto de lei é a regulamentação desses criadores, né? Então, visando, claro, a saúde, o bem-estar, a segurança, né, desse filhote, dessa matriz, desse ambiente, mas também visando, como a doutora comentou, o direito, né, do consumidor, porque afinal os cães, os gatos, os pássaros, eles são hoje membros da família, mas eles muitas vezes são adquiridos, então existe essa preocupação também, né? E, claro, fomentar, incentivar que as pessoas adotem, né? Que quem não quer buscar um canil registrado, um canil que passou por esse crivo, né, enfim, qualificações para ser um criador e que não são poucas e são super importantes, né? Então, para ele ser um canil relevante, honesto, né, com credibilidade, ele precisa de algumas alterações, muitas vezes, que inicialmente, se ele não cumpre, ele é multado. E, no segundo momento, ele pode até ser
interditado, né? Então isso faz também um bom controle de canis clandestinos, gatis clandestinos, controle dessas mamães, né? Muito importante falarmos que muitas mães não têm um controle de gestação, um controle pré-natal, de parto, né? Existe uma falha muito grande na alimentação desses animais, filhotes, gestantes, uso indiscriminado de algumas medicações como antibióticos, uso incorreto de vacinação. Então, existem muitas falhas, né, nesses canis que não estão regulamentados ou são criadores clandestinos, criadores que a gente fala, né, criar dentro de casa não é simples assim, gente. Então, isso envolve uma preocupação de saúde animal, saúde pública e que a gente conversa, né, chamando de saúde única. É sim um ponto muito importante de conversarmos. E hoje eu oriento os meus clientes, né, eu trabalho com clínica médica e nutrologia, e eu oriento sempre, né, independente da busca, eu falo, olha, vá conhecer o lugar. Ah, mas é muito longe, faça uma ligação de vídeo, faça 2, faça 3, busque na internet referências. E assim que esse projeto, né, sendo aprovado, esse registro, esse cadastro vai fazer com que os tutores, né, novos tutores, aqueles que já têm pets, busquem os criadores de referência, os criadores que estão regulamentados, regularizados e que buscam realmente o bem-estar, a saúde, o controle populacional dentro dos canis, dos criadores. Então é bastante importante. E como a gente comentou no começo, né, o filhotinho que fica exposto ali na vitrine, muitas vezes, é bonitinho, tal, é uma forma também de incentivar a compra e tudo mais, né? As famílias acabam se emocionando ali, levam para casa, mas aquele filhote ele está exposto a estresse, ele muitas vezes está sem água, sem alimento, está envolto ali a outros animais que também não estão imunizados corretamente, pode estar exposto a sol, pode estar exposto a frio, e lembrar que ele é um bebê. Então, ele pode ter diminuição aí de imunidade e, posteriormente, ter algum problema de saúde importante. Então, desmembrar um pouco o nosso lado afetivo, emocional e pensar de forma racional que isso traz muitos riscos, né? É muito importante a gente refletir sobre isso. Então, temos hoje muitos problemas, vira e mexe a gente vê nas redes aí que um canil foi interditado, animais são encontrados em péssimas condições, vítimas de maus tratos, e praticamente vira uma indústria de filhote de péssima qualidade de saúde. Infelizmente, a gente precisa fazer algo para isso acabar, né? Então, acho que é uma medida que começa a discutir bastante esse assunto, que já coloca algumas normativas, para que quem quer ter um pet, quem quer, né, adquirir um animal, e não sou contra a compra de raças, eu acho que existe a oportunidade de ter um pet para todos os gostos e sempre incentivar a adoção, é claro. Mas aquele que quer buscar por um animal de raça, um animal especial, específico, ele pode, né, ter essa oportunidade buscando um bom local, um local honesto, responsável, que realmente busca pela qualidade de saúde, qualidade daquela matriz, ambiente e tudo mais. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Muito bem. A Lesp em Pauta está discutindo aqui a questão de você regulamentar toda essa questão dos animais vendidos em pet shops ou em outros estabelecimentos comerciais. A ideia é que estas iniciativas, estas vendas parem. O projeto é o 523 de 2023, ele é de autoria do deputado Rafael Saraiva, aqui da Casa. Ele foi aprovado em agosto de 2023, aqui na Casa, e está em vias de ir para a sanção ou veto do senhor governador. Eu vou voltar aqui com a doutora Letícia, que é advogada ambiental e também de direitos animais. Doutora, então, se houver tempo, eu queria passar artigo por artigo, porque é bem detalhado para a gente explicar, né? O projeto diz assim: é vedado em todo o estado de São Paulo a revenda de animais em qualquer estabelecimento comercial. Já começa por aí. A revenda de animais em pet shops, então aqui ele já está abarcando. Vai ser aprovado, vai ser proibido revender em pet shops ou qualquer estabelecimento. A comercialização de animais em qualquer outro estabelecimento que não tenham o SECA, que eu chamei de SECA, acredito que seja essa sigla, Cadastro Estadual do Criador de Animais. A comercialização também é proibida ou revenda de animais por qualquer pessoa física. Então, o cenário que, se aprovado, será esse. Só explica para a gente. Então, quem é que vai poder comercializar pássaro, gato e animais no estado de São Paulo se essa lei passar? O criadouro legalizado que esteja devidamente registrado no cadastro.
Ah, tá. Então, criadores... E hoje o universo, pelo que eu estava conversando com a doutora Carla aqui, parece que tem de tudo. Tem gente que vai direitinho, que tem um canil que vacina todos os animais, tudo bonitinho, legalizado. Mas deve ter muita coisa clandestina, gente que talvez está no apartamento nem pensar, não sei se dá para ficar criando cachorro para vender, mas que você, de repente, numa casa também, como a doutora colocou, não é o correto, né? Você está criando... A senhora havia dito antes para mim que a partir de 10 animais já não pode mais, é isso? Uma coisa Aqui assim. na capital, a partir de 10 animais, gatos, cachorros, enfim, já não pode manter uma criação doméstica. Precisaria obter o registro de criadouro. Não pode estar dentro de nenhuma residência, porque tem a questão de saúde única que a doutora comentou e a necessidade de controle de zoonoses, enfim, que são situações de risco para a saúde do animal e também dos seres humanos. Doutora, aqui no artigo 5º diz assim, ó, a comercialização de animais que trata esta lei somente poderá ser realizada por criadouro que autenticar documento, aí está lá no sem papel, que é aqui na Alesp e tal. Como é que seria isso? Documento assinado digitalmente, etc. A legislação está instituindo cadastro, provavelmente, possivelmente, depois vai haver um decreto ou algum outro ato infralegal que vai detalhar o que precisa ver para realizar o registro nesse cadastro. Então, se vai apresentar o CNPJ, a documentação do responsável pela empresa, RG, CPF, comprovante de endereço. Esses detalhes todos vão vir depois que a lei entrar em vigor, mas necessariamente o cadastro é uma exigência e ela existe justamente para que haja esse controle de fiscalização. Você estava comentando, né, Jeremias, sobre a criação em casa, criação em apartamento. Às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa ter um registro de criadouro para fazer isso. É comum, inclusive em casas, em bairros, né, a pessoa ter um casal de gato, um casal de cachorro, faz a cruza e às vezes dá ou às vezes vende, né, sem saber que precisa atender uma série de requisitos. Como a doutora estava mencionando, não é tão simples assim, não é só fazer a cruza e sair anunciando na internet. Às vezes a família faz isso até porque com isso se pretende obter uma renda extra, né? Mas existem diversas situações. O meu primeiro cachorro foi adotado de um lugar que depois eu vim a saber que possivelmente era um canil clandestino. Então, pelo só fato de estar em um ambiente, provavelmente um quintal úmido, com diversos outros animais não vacinados, eu descobri que ele chegou com carrapato, giardia e infecção fúngica nas 2 orelhinhas, né? Então tem a questão do filhote, tem a questão do controle das matrizes, que são as fêmeas que são utilizadas para a reprodução dos animais. A gente já atendeu, eu já tive a oportunidade de discutir esse caso com alguns alunos, um caso de repercussão, que foi assistido por uma ONG, no litoral de São Paulo, que havia um canil clandestino e, de fato, era uma produção em escala industrial de filhote de raça, mas não havia nenhuma atenção. Então, a fêmea, ela era submetida a cesáreas atrás de cesáreas e a sutura era feita com linha de pesca. Então, tudo, assim, a fêmea realmente em uma situação de maus tratos, com os ferimentos infeccionados, né? E como é que você ia ter controle? Se não tivesse havido uma denúncia da vizinhança, ninguém ia saber porque eu não era um estabelecimento cadastrado, portanto não estava sujeito à fiscalização. E às vezes a gente vê na vitrine do estabelecimento comercial o animal, né, como a doutora colocou, o animal bonito, com um pelo brilhante, exuberante, mas a gente não consegue identificar se ele veio de um local onde ele foi criado, né, com uma situação de saúde adequada, nem em que condições a fêmea que deu luz para esse filhotinho se encontra. Sim. Eu já li livros também sobre direitos animais, que a gente fez outros programas, e me veio à mente quando a senhora falava de porcas, por exemplo, que elas acabam de ter aquela quantidade de filhote,
automaticamente já são inseminadas novamente para ter mais filhotes. Imagina isso sendo feito com o cão que você está comprando, no caso, que hoje a gente não está falando de adoção, a gente está falando de compra, e que muitas vezes esses animaizinhos que você está comprando, um cão, um gato, um passarinho, num estabelecimento comercial, porque a gente está falando em pet shop, mas isso é estado de São Paulo todo, às vezes lá no interior pode ter uma casinha qualquer que vende lá ração, alguma coisa, e põe uns bichinhos para vender também, né? Então a ideia é regulamentar tudo isso. Eu vou voltar aqui com a doutora Carla. Fica à vontade para complementar com o que a senhora desejar. Eu queria falar um pouco do chip, porque a lei fala também numa questão do chip. E eu achei interessante, eu não sei se a senhora chegou a observar, eu não estou achando aqui agora na lei, mas qualquer coisa a doutora Letícia nos acompanha também. Como é que é essa questão do chip? É fácil de implantar? E isso tornando lei, o que mudaria? Por favor. Sim, sim, é muito tranquila a implantação do chip, ele é subcutâneo, ele é um procedimento rápido, muito seguro e ele evita bastante que a gente tenha ali o abandono, que hoje é um dos grandes problemas nas grandes cidades e que a gente precisa combater, né? O abandono, ele aconteceu antes da pandemia, pós-pandemia, então houve aquele movimento, né, de adoção muito grande, mas depois as pessoas começaram a voltar para suas rotinas e o abandono começou a acontecer novamente. Então é um problema que a gente precisa, de fato, ter algumas medidas que solucionam ou inibem. E a microchipagem é uma delas. Então, para você localizar o animal, localizar a família e trazer a responsabilidade, né, é muito importante. Agora, um dos pontos também que eu observo, né, nesse controle dos locais de criação é a precocidade da castração. A castração ela é muito importante, ela é incentivada para quem não tem intenção de colocar aquele animal em reprodução. Eu sempre falo isso para os clientes que me perguntam, castra ou não castra? Né? Então, não tem intenção de castrar, de reproduzir o animal? Castre. Agora, muitos canis e gatis já vendem os animais castrados e muito novos. Então, aquela castração precoce, né, que a gente sabe que pode trazer prejuízos para a saúde urinária, para a saúde de maturação de ligamentos, tendões, muscular, estrutural. Então, a gente observa muito, né, esses canis castrando muito cedo os filhotes, às vezes com 45 dias, com 60 dias, o animalzinho já é colocado ali, né, para um procedimento cirúrgico que pode ter complicações. Então, a ideia também é que ele tenha um tempo maior de espera dentro do canil, do gatil, para que esse procedimento seja feito por volta de 90 dias de idade. É ainda muito cedo, mas já é um filhote melhor desenvolvido. Então, existe uma discussão em cima disso também, com relação a qual é o momento exato, ideal para fazer o procedimento, mas muitos querem preservar a linhagem genética, ter um controle genético daquele animal, então isso pode acontecer também. Falando um pouquinho de controle genético, Jeremias, eu queria comentar sobre as doenças que são hereditárias. Hoje a gente tem animais que têm doenças que vêm, né, de familiares, de animais que têm cruzamento de consanguíneo, ou seja, primos, pai com filha, filho com mãe. Então, isso pode trazer consequências graves para a saúde do animal e que são invisíveis quando você vê o filhote, né? E que ao longo da vida vão se manifestar e com certeza vão trazer prejuízos para a saúde. Muitas vezes a gente não tem um bom controle desses problemas. Então a gente precisa realmente ter bastante consciência. Essas doenças hereditárias são importantes, doenças congênitas também, que são causadas na formação do filhote, né? Então uma má nutrição da mãe, a questão também de consanguinidade, estresse, problemas gestacionais. Então não haver aquele bom controle com exames, idas ao veterinário, alimentação. Muitos são submetidos a suplementos inadequados, né? Aqueles suplementos que a gente sempre ouviu falar de cálcio, né? Tem que dar cálcio. E hoje a gente sabe que isso prejudica muito os filhotes e a mãe também, se feito de forma errada. Então existem muitas falhas, né? Lacunas que a gente tem que discutir sobre reprodução de cães. Como a doutora falou, existe uma indústria em volta disso e que realmente vira uma fonte de renda para muitas pessoas. E como, né, técnica, como médico veterinário, eu preciso alertar que é um assunto muito importante. Já é uma luta de muito tempo, né, do deputado Rafael, conheço bastante o trabalho dele e acho que precisamos falar mais sobre isso.
né? Esse projeto ele é um ponto, né, que chama a nossa atenção. Existe uma discussão de pessoas que temem que isso fique muito preso a canis e gatis e vire realmente uma coisa muito fechada, mas na verdade é a forma mais correta de se fiscalizar esses locais. Então, se a gente consegue chegar até eles, a gente consegue melhorar o suporte, a estrutura do que eles têm. Se a gente não consegue chegar até eles, a gente realmente não consegue controlar os filhotes que vêm dali. Então, é uma forma de você localizar, né? Ter um rastreamento desses filhotes, um rastreamento desses animais em vida adulta, né? Imagina que eu tenho um animal que hoje tem 1 ano e meio e ele manifesta uma doença hereditária. Por exemplo, uma displasia coxofemoral que poderia ter sido evitada numa seleção genética, né? Numa avaliação desses animais que cruzaram. E aí eu já tenho um filhote com um problema e eu quero saber de onde ele veio, quem é o pai, quem é a mãe, como é a saúde desses animais. Se eu não tenho essa rastreabilidade, essa documentação, esse cuidado legal dessa venda, né, dessa árvore genealógica, desse cuidado todo na reprodução, fica muito difícil entender o que está Entendi. acontecendo. Então, e também culpar as pessoas, né? Enfim, encontrar a solução para o problema, porque o animal é o que mais sofre, né? E se a gente puder diminuir esse tipo de casuísticas, de problemas, eu acho que a gente vai ter animais aí mais saudáveis, menos maus tratos, menos problemas de saúde já nos primeiros meses de infância. Então, como a doutora comentou, eu até quero falar, existe né, na veterinária a gente fala que existe um combo filhote, já vem com otite, já vem com giardia, já vem com problema enfim, uma série de probleminhas, né, de verminoses, porque é muito comum, a gente vê com muita Muito, facilidade muito, esses muito. filhotes chegarem, né, já com problemas de saúde, é muito grave. Doutora Carla, eu queria agradecer a sua presença. Ela participa, infelizmente, só nesse bloco aqui com a gente, mas deixa eu ver, eu pronunciei direitinho, é Carla Mayon, é isso mesmo? É isso mesmo, Carla É Mayon. Carla Mayon, viu, gente? Coloca aí no Google aí para você acompanhar ela nas redes sociais, que ela entende tudo do assunto, é médica veterinária e participou aqui com a gente. No segundo bloco tem mais uma advogada para participar. A gente tem mais um minutinho só antes de encerrar esse bloco, Carla. Deixa pra gente aí, nesse espacinho de tempo curto, o que é o cenário ideal que você vê? Vamos imaginar um cenário ideal para a gente ir atrás dele. Seria criadouros legalizados com esse cadastro? O que você acha que no futuro, sei lá, daqui 10 anos, 20 anos, a gente possa ter um cenário que as pessoas possam adquirir seu animal não com a visão e vender também apenas mercadológica, mas com os direitos animais? Claro. Eu acho que é muito importante a gente respeitar a saúde, a natureza do animal. Então, ter o tempo, né, entre gestação para as fêmeas, o cuidado pré-natal, gestacional, alimentar, medicamentoso, vacinal, ambiental. Eu acho que quando a gente cerca, né, a gente reduz muito esses possíveis problemas. Então, fêmeas saudáveis vão gerar filhotes saudáveis, ambientes saudáveis vão gerar filhotes saudáveis, né, as boas práticas, né, de reprodução são muito importantes e elas vão desde as escolhas das matrizes, né, dos reprodutores, então avaliação genética, avaliação de vários aspectos para escolher esses animais e acompanhamento da saúde deles também e o acompanhamento do ambiente, né, controle de contaminantes, controle de vetores, controle de doenças. Então é muito, muito importante que a gente cerque o máximo possível e, claro, conheça quem é o tutor, a posse e venda responsável que a gente fala, né? Não só a venda, mas a posse responsável é orientar esse tutor, né, essa pessoa, essa família, que o animal ele precisa de uma série de necessidades, ele tem ali condições que são inegáveis, que ele será responsável por ele e diminuir essa casuística tão grande aí de abandono quando as pessoas às vezes se assustam, né, com os custos, a responsabilidade, o que um filhote pode, enfim, trazer aí de necessidades no começo e que às vezes as pessoas não foram bem orientadas. Então, a posse responsável é muito importante também. Ela vem junto com esse pacote todo. Eu acredito que quando a gente entende a necessidade, tanto no berçário, né, que a gente fala, na maternidade, quanto na casa que esse animal vai adentrar, essa família, se a gente faz uma boa orientação e está cercando esses pontos de gatilho ruins, a gente vai ter um filhote mais saudável,
fisicamente, psicologicamente, uma família também bem consciente. Muito bacana. Obrigado, viu, Carla, pela sua participação. E até a próxima. Eu que agradeço. A gente agradece bastante. Na próxima ela participa mais com a gente, porque é um assunto que é recorrente. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com uma representante da OAB São Paulo também, que a gente quer saber a opinião da OAB, que acompanha bem de perto também esse cenário. E como é uma lei, a gente vai aprofundar um pouco mais no aspecto jurídico, tá bom? Já volto. Estamos de volta falando do projeto 523 de 2023, que trata aí da proibição de venda e de criação de gatos, cães, cachorros e também pássaros em pet shops e outros estabelecimentos congêneres. Passaria a ser proibido se essa lei for aprovada, sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas. Ela já foi aprovada aqui na Casa, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela é de autoria do deputado Rafael Saraiva, esse projeto, que é do União Brasil. A gente vai voltar aqui com uma representante da OAB São Paulo, a Cíntia Nunes. Ela é advogada, ela integra a Comissão de Defesa dos Direitos Animais da OAB. Tudo bem, doutora Cíntia? Tudo bem, tudo jóia. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. A OAB tem uma comissão específica de direitos animais. Vocês já deram uma olhada nessa lei aí? Explica pra gente. Sim, nós temos uma comissão. Essa comissão tem como presidente a doutora Mayra Vélez, que é uma advogada extremamente atuante na causa. A nossa comissão analisa os projetos, acompanha os bastidores, se movimenta e muitas vezes até oferece pareceres quando requerida. Então, realmente, nós temos uma comissão que tem uma atuação bem importante e é composta não apenas por advogados, mas também nós temos membros que são veterinários, médicos, de várias áreas afetas aí a proteção dos animais. Que bacana. Então, eu vou passar aqui com a outra advogada que já estava aqui com a gente, com a doutora Letícia. A gente vai continuando para você entender como é que funciona esse projeto de lei. Doutora, tem questão da constitucionalidade também. O projeto é muito abrangente. A gente falou aqui no primeiro bloco que tem aí desde o cadastro que precisa ser feito, Fala para a gente juridicamente como é que a senhora tem visto o projeto. Do meu ponto de vista, é um projeto que atende todos os requisitos de constitucionalidade, porém a gente teve em situações anteriores questionamentos de legislações também no âmbito do direito ambiental, e aqui vale lembrar que a questão dos animais, e especialmente a questão de maus tratos, é tratada no primeiro momento, tanto na Constituição quanto na legislação dentro do direito ambiental. E houve em situações anteriores relacionadas à legislação que visava proibir o comércio de fogos de artifício e também de canudinhos plásticos de uso único, houve o questionamento da constitucionalidade no sentido de que seria competência privativa da União legislar sobre atos de comércio. Certo. Como a gente está falando de comércio de animais, é uma dúvida, é um questionamento que pode surgir. No entanto, o que a gente acompanha pela jurisprudência dos casos que já chegaram aos tribunais e foram julgados, inclusive pelos nossos tribunais superiores em Brasília, essas legislações, embora cheguem muito perto dessa questão do comércio, tratam de questões que são de interesse local e regional, que é a questão do meio ambiente, a questão do bem-estar animal inserida aí também no meio ambiente. Além dos animais, especialmente no caso da legislação dessa proposta aqui, que foi encaminhada para a sanção do governador, existe também uma questão muito importante relacionada à saúde única, a questão de zoonoses que a gente já conversou, que reforça o caráter regional e a competência do Estado para legislar sobre o tema.
Então, eu acredito que se houver questionamento, também existe uma base jurídica muito forte pela manutenção da legislação. E a gente está falando aqui de competência, né? Competência, assim, quando cabe ao Estado, quando cabe ao município, ali, quando cabe lá em Brasília Federal. É isso que a doutora está explicando para a gente. Se você acompanha o primeiro bloco, a gente está falando desse projeto de lei recém-aprovado aqui na Alesp, que propõe proibir venda de cão, gato e passarinhos, né? Esses animais, em pet shops e outros estabelecimentos comerciais. A gente já discutiu bastante aí. Muitas vezes esses animais eles chegam nessas lojas, né, assim, sem vacinação, né? Não estamos dizendo que são todos, tem criadores que são legalizados, mas às vezes, como é que você vai saber, né? O projeto de lei, ele pretende que seja também instituído o SECA, que é o Cadastro Estadual do Criador de Animais. E é com essa pergunta que eu passo agora para a Cíntia. Se quiser contribuir com outros temas, fica à vontade. Mas nesse cadastro, doutora, eu queria saber porque são muitas as leis, né, que tratam desse tema, as ambientais, etc., para ver se no criador está tudo certinho. Esse cadastro ele também seria importante porque, na visão da senhora? Bem, vamos lá. Primeiramente, eu concordo completamente com a doutora Letícia sobre a questão da constitucionalidade, também entendo que estão presentes os requisitos que colocam esse projeto como constitucional. A questão do cadastro, que é um cadastro importante, porque ele colocaria, num primeiro momento, como sendo visível quem são esses criadores, né? E coloca também a possibilidade de, sabendo quem eles são e onde eles estão, com a necessidade da microchipagem dos animais, de que se faça um rastreio da origem dos animais que chegam até a população que consome, digamos assim, né, que faz essa compra dos animais. Nós temos umas questões assim até anteriores a isso, de ordem mais ética, sobre se a gente até poderia vender esse tipo de animais que são destinados ao convívio com o ser humano, mas isso já é uma outra questão. No tocante ao cadastro, a importância dele, ao meu ver, seria realmente a possibilidade de que a gente conseguisse encontrar a origem por conta da microchipagem, por conta de que, ao se cadastrarem, eles têm que se submeter à fiscalização e aquilo que a legislação estabelece, como, por exemplo, a questão de esses animais teriam que necessariamente ser castrados. Eu pondero, assim, no intuito de fazer uma colaboração, que, ao meu ver, o ponto nevrálgico da lei não é a lei em si, é realmente a fiscalização. Ela será ou não será efetiva se nós tivermos uma fiscalização adequada. Se nós não tivermos uma fiscalização adequada, de nada adianta o cadastro, de nada adianta a proibição. Então, nós vamos verificar, esperamos que ela seja de fato sancionada, mas se ela for aprovada, tudo que me parece é o que será feito depois com a questão da fiscalização. Se a fiscalização for adequada, nós teremos realmente um grande avanço, ao meu sentir, nesta proteção dos animais. Muito embora nós tenhamos aí, né, a lei apenas colocando cães, gatos e aves domésticas, quando nós temos também outros animais que poderiam fazer parte dessa proibição também. Doutora, quando se tem um cadastro, a população também não pode ajudar por exemplo, eu comprei esse cachorrinho aqui no pet shopping do meu bairro. Se isso for mais divulgado e tiver um cadastro, a própria população pode ajudar a fiscalizar? A senhora acha que é um viés importante? Porque tem o poder público fiscalizando, mas hoje as pessoas estão mais atentas também, né? Sem dúvida, sem dúvida. A população tem um papel super importante na medida em que ela acaba levando até o poder público essa notícia acerca de descumprimento da lei, né? E as pessoas também só podem fazer isso se elas mesmas tiverem conhecimento de que a legislação foi aprovada, né? No caso dela vir a ser aprovada. Eu tenho percebido já, por conta de uma outra entrevista acerca do mesmo assunto, que as pessoas vieram me procurar, poxa, que bacana, então agora é proibido. Então, se houver uma publicidade efetiva da legislação,
a população, a meu sentir, pode contribuir e muito com a fiscalização. Muito bem. Doutora Letícia, eu sempre brinco aqui no programa, quando a gente fala de tecnologia, eu falo, a tecnologia vai nos salvar. Em muitos casos se salva mesmo, né? Porque a tecnologia ajuda a gente, se ela é bem usada, é muito legal. Essa questão do chip, eu acho muito interessante. Primeiro, eu queria saber duas coisas. O que dá para colocar nesse chip? Porque hoje a tecnologia, de repente, dá para ver de onde ele veio, tem um GPSzinho onde é que ele está, e talvez até vacinação e outras coisas, dá para colocar tudo isso de informação. Depois a gente vai passar para a questão dos modelos, que nem sempre são iguais. Mas explica um pouquinho para a gente, quem não sabe o que é esse chip no cães, gatos, e não sei se dá para colocar em pássaro também. O pássaro é uma questão à parte, porque ele precisa vir anilhado do seu criadouro. E, aliás, já existe esse cadastro público acessível pelo site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, quem adquire um pássaro pode buscar informações sobre a origem desse animal. Há muitos anos isso era competência do IBAMA, passou para o Estado de São Paulo. Então, no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente é possível, pelo CNPJ ou razão social do criadouro, identificar se ele possui todas as licenças e todas as guias de trânsito da AVE legalmente registradas. Anilhado, que a senhora fala, é um anelzinho no É o pezinho? anelzinho que vai na patinha do animal. E ali tem o que a pessoa pode ver? Algum dado? É um número de registro que vai associar aquele animal ao seu criadouro. É como se fosse um chip analógico. Por que analógico? Porque ele tem um número. Ele não é digital, mas ele tem um número que vai levar a um cadastro numa base de dados, onde a gente consegue acessar essas informações. Aí entra lá na CIMA, que é a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, coloca lá esses dados e ele fala, eu de passarinho, você sabe, eu não sei nem o que pode ter, o que não pode ter. Esse passarinho aqui, ele tem o número, ele está lá na secretaria, ele veio de tal local. Aí eu vou lá ver. Isso é legal, né? Até por curiosidade. Agora, quando for cão e gato, eu não sei nem onde o chip coloca o quê? Na orelha? Coloca em qualquer lugar? A gente, uma vez a gente não conseguiu aproveitar a veterinária que estava conosco para perguntar, eu não sei onde se instala. Mas as informações que podem conter são de ordem de saúde do animal com relação às vacinas, especialmente as obrigatórias. Aqui na capital a vacina de raiva é obrigatória e existem outras vacinas que o tutor ou a tutora podem aplicar no animal a depender da sua condição econômica financeira. Que legal. E as informações a respeito do tutor, que podem auxiliar no caso do animal se perder, endereço, telefone, contato. Lembrando, aqui na capital isso já é obrigatório, já existe um cadastro da prefeitura. Outras prefeituras aqui no estado de São Paulo também possuem registro geral animal. Também é um número fixado na coleira do animal. Com esse número você liga na prefeitura e a prefeitura acessa o cadastro do tutor, que vai encontrar endereço, etc. Então, deixa eu entender direitinho. Então, aqui na capital paulista, seja o cão ou o gato, e o pássaro tem as peculiaridades, a senhora já explicou, é obrigatório ter na coleira? É obrigatório por lei há mais de 10 anos. E tem o quê? Que tipo de informação que ele tem que ter na coleira, que a senhora falou? É uma plaquinha que a gente recebe, os meus cachorros têm. Hoje em dia pode ser feito pela internet. Certo. Então, o tutor ou tutora acessa o site da prefeitura, envia as informações, envia até a foto do pet e depois, quando estiver pronto, vai até a subprefeitura, um local credenciado para retirar a plaquinha. É uma plaquinha que tem um número da prefeitura e um número, como o nosso RG humano. E aí, com esse número, eu achei um cachorro na rua, com esse número eu faço o quê com ele? Eu ligo na prefeitura, passo o número da identificação, a prefeitura vai acessar o cadastro com aquele número. Falar o endereço. E vai ter o endereço do tutor. Puxa vida, isso é uma coisa analógica ainda, que imagina digital, quanta coisa não pode se fazer. Eu moro aqui na capital paulista, isso não tem, acho que talvez uns 3, 4 meses, eu vi dois cães, um era um branco, lindo, grande, e o outro, os dois juntos. Aí eu ando de moto, já fui seguir esses cachorros e andei pra cá, Aí eu falei, eles são perdidos. Aí, daqui a pouco fica 2, 3, 4 pessoas ali, e aí parou uma moça, ninguém sabia o que fazer direito, né? Aí a moça começou a tirar foto e colocar nas redes sociais que ela conhecia, e falar onde estava. A gente não teve como segurar o cachorro, então é tanta desinformação que eu espero que o programa sirva para a gente entender. Se você é dono de um animal, aqui na capital paulista faz isso, pede a plaquinha de identificação, porque
às vezes, deixou um pouquinho o portão aberto, ele só vai embora, né? É um recurso a mais. É mais um recurso. Duas coisas que eu queria acrescentar, Jeremias. Esse controle também é importante para fiscalizar situações de abandono, que a gente conversou no bloco anterior. Abandono de animais é crime. Então, o animal estando com a plaquinha ou microchipado, como se pretende esse projeto de lei, já é uma maneira de rastrear se o animal está perdido ou se ele foi abandonado, quem é aquele tutor, e investigar circunstâncias, né, de por que aquele animal está na rua. Se houve o abandono, né, deve haver investigação de crime de maus tratos. Muito bom. Você também mencionou no bloco anterior, a gente está falando de comércio, não estamos falando das situações de adoção de animais, é uma situação à parte, então isso não se aplica a ONGs e protetores que trabalham com resgate e adoção responsável de animais, mas tem um ponto que eu acho importante também, o comércio de animais é uma atividade lícita permitida pela Constituição Federal. Então, a gente precisa ter cuidado, né, claro, cada um tem a sua crença e a sua visão sobre a causa animal. Sim. Mas ninguém é melhor ou pior que ninguém porque comprou um animal ou porque vende um animal. Isso é uma atividade permitida pela legislação. Então, a questão é como esse comércio é feito, se ele é regular, se esse empresário está registrado, se ele recolhe os seus impostos, se ele emite nota fiscal, se ele executa a atividade dele de forma honesta, como a gente estava conversando no bloco anterior. Acho que isso é uma mensagem importante. E aí, para quem cria um animal no seu quintal e não sabe que precisa ter, está aí um caminho, né, um ponto importante de educação ambiental para buscar se regularizar. Sim, sim. A gente tem dito muito aqui nos programas a questão, doutora Cíntia, da importância de estar na lei, né? Precisa fiscalizar, precisa. Mas assim, hoje existe mais consciência em relação aos animais, então eu acho que é muito favorável quando você tem um animal, você fala, é a lei tal, porque agora é um projeto, é o 523 de 2023, de autoria do deputado Rafael Saraiva, do União Brasil. Vai se tornar lei, a gente ainda vai saber depois que o governador sancionar ou não. Mas você tem o número da lei, você já sabe todas essas coisas que a gente está falando e você pode chamar a polícia, você pode denunciar na prefeitura, no Ministério Público. Ah, mas não sei, está na lei. Então, se está na lei, a conversa é outra. Eu acho que é um avanço. Diga, doutora. Então, Jeremias, na verdade, eu concordo com a doutora Letícia, é óbvio que ninguém está aqui acusando ou de alguma forma recriminando quem compra um animal, nada disso. A única questão realmente que me parece é a fiscalização, sobretudo, e acredito que esse seja, ou deveria ser, né, o espírito da lei, é que esses animais que são comercializados sejam criados de forma adequada e que essa criação mantenha a dignidade deles, da existência deles, né? Então, o que se critica é a questão dos maus tratos, de animais que muitas vezes são colocados como matrizes, reproduzindo muitas vezes em sequência, animais que são mantidos em espaços minúsculos e, por isso, creio, a proibição da venda em pet shops, porque muitos deles ficam horas e horas ali expostos, sem luminosidade, e é óbvio que a gente não pode aqui generalizar, há pet shops, há criadores e criadores, mas a questão toda não diz respeito a uma crítica sobre a atividade econômica, mas sobretudo quanto a como esses animais são criados, né? Mesmo aquele criador, se nós pensarmos aquele criador de fundo de quintal que tem ali o seu casal de cachorrinhos que uma vez ao ano vendesse um animal ou outro, que são criados com dignidade, que são criados em boas condições, a rigor, nem seria essa a última ratio da lei, né? Mas a lei agora, se aprovada, realmente vai impedir esse criador particular que não tiver o cadastro para que o poder público e a população também, conhecendo a lei, possa fazer a fiscalização. Então, para a Comissão de Direito dos Animais, sobretudo, a nossa preocupação respeita as condições dos animais. E a gente não está entrando aqui numa questão se a
a atividade comercial em si deveria ser proibida, né? Mas é a questão realmente de dar ali, conferir a esses animais uma dignidade de existência, que eles possam, que não haja esgotamento de matrizes, que esses animais não sejam submetidos a maus tratos. Então, creio que o grande avanço que eu imagino que realmente aconteça diz respeito a isso, a essa possibilidade de uma fiscalização não da atividade comercial em si, mas, sobretudo, uma fiscalização quanto às condições dos animais. E quando, Jeremias, só não me alongando aqui, quando eu disse não, é que você falou sobre anilhamento de sabiá, né? Ah, tá. Quer dizer que daí é animal da fauna silvestre, e aí não seria esse tipo. Então, um exemplo poderia ser um canário. Era nesse sentido que, como tem um delay aqui da minha imagem, foi nesse sentido que eu disse não, porque o sabiá não seria um exemplo, era por isso. Ah, entendi. Doutora, entendi perfeitamente o que a senhora disse e eu estava aqui pensando enquanto a senhora falava, eu queria saber como é que a gente tem evoluído em relação aos direitos dos animais, porque um pouco do que eu fui ver, eu vi que lá na década de 60 a gente tinha uma legislação muito boa, detalhava, depois parece que teve um hiato aí, um tempo aí que meio que não se cuidou disso, né? E a OAB, se os seres humanos muitas vezes não têm lobbies grandes no Congresso, a própria Alesp, né, que dirá os animais. A OAB é uma das poucas entidades que pode, diante de um poder de um lobby grande, de uma indústria, chegar, e é uma entidade que é uma das mais respeitadas quando se fala nas suas comissões. Então, assim, como é que a senhora tem visto essa evolução? Porque no primeiro bloco a gente falou assim, no caso de as porcas ou o gado mesmo, que muitas vezes são inseminados, acabou de ter uma cria, já é inseminado de novo. Galinhas que ficam com luzes em cima o tempo todo, porque ela produz mais. Então a gente vê muita coisa pela internet, assim. O deputado que esteve aqui com a gente falando sobre esse tema, ele falou, olha, às vezes quando a gente fala de gato, cachorro, toca mais as pessoas porque está mais próximo da gente. Esses outros animais que estão lá não estão. Quando a gente fala de ter um criador de cachorros, por exemplo, de raça, porque as pessoas querem vender, porque aquela raça tem muita saída, tudo. Só acho que a gente pode evoluir na legislação, por exemplo, de tratar como direitos animais, ter uma câmera no local para ver como é que está sendo essa reprodução e, enfim, tratar não mais tanto só pelo comércio, embora a gente já disse aqui que o comércio é legal, pode ser feito, mas que os direitos dos animais possam também ter mais espaço quando a gente fala de animais, porque a gente, no imaginário popular, a gente fala, não é bicho, né? E a gente sabe que tudo isso tem avançado. Como é que está essa legislação e para a gente avançar? Tá bom, vamos lá. Em termos de legislação, nós temos desde 88 uma Constituição que diz a proibição de maus tratos aos animais. Então, isso, em tese, serviria, né, bastaria para que os maus tratos em qualquer seara não acontecessem. Mas não é o que a gente verifica na prática. Realmente, quando a gente fala de cães e gatos, nós temos uma sensibilização maior, porque, em última análise, eles não são comida, né? Quando nós falamos de outros animais que são utilizados como fonte de alimentos, isso traz uma série de outras questões de ordem ética, de ordem filosófica, e isso realmente é muito difícil, de que eu não acredito que a gente tenha uma questão que vai resolver a curto prazo essa situação. Porém, posso te dar como exemplo que nós temos em alguns estados do Brasil um código de ética animal, como, por exemplo, o estado da Paraíba, que nós temos uma legislação protetiva estadual, animal, super importante, que consagra, por exemplo, direitos dos animais, direitos fundamentais dos animais. Então, nós temos no Brasil alguns exemplos de legislações um pouco mais avançadas, um pouco mais ousadas. Aos poucos a gente vai evoluindo, sabe, Jeremias? Nós tivemos a Lei Sanção, que trouxe uma penalização maior para caso de maus tratos, embora envolva cães e gatos, mas eu penso realmente que a questão toda venha através de uma conscientização, sem a gente entrar aqui numa discussão de vegetarianismo ou coisa do gênero, numa questão de conscientização do que são maus tratos, e que a população, desde tenra idade, entenda o que configura maus tratos e, aos poucos, conforme essa sensibilização social for aumentando e as legislações
mesmo iniciativas como essa do PL 523 e outras pelo Brasil forem tendo sucesso, eu acredito que a gente vai alcançando outros degraus. Então, há várias tentativas de leis de reprimir, por exemplo, o transporte de animais em determinadas condições, agora a venda, então não está parado, né? Nós temos todo um movimento de defesa dos animais que continua nos bastidores acompanhando as iniciativas, apresentando propostas, apresentando pareceres, entrando como amicus curiae em processos de abrangência nacional. Então, mas realmente, como você disse, se é difícil para uma parcela da população fazer uns lobbies, imagine para a questão dos animais, que esbarra numa série de outras dificuldades. Então, eu acredito, resumindo a sua pergunta, que nós caminhamos a passos lentos, mas estamos caminhando. Muito bem. Voltando um pouquinho, doutora Letícia, na questão da tecnologia, a gente falava antes do chip, o microchip nos animais. Hoje, nem sobre isso, não é que não há consenso, a tecnologia não é a mesma para todos, né? Isso seria uma dificuldade também, talvez. É uma dificuldade porque o chip, ele vai depender de um leitor. E existem diversas marcas no mercado. Então, o leitor de um fabricante não vai ler o chip do outro. Certo. Né? Então, talvez uma orientação adequada seja, para não encher o animal de chip, né? Entender qual vai ser o prevalente no mercado ou que surja uma tecnologia capaz de ler chips de diversos fabricantes para que essa microchipagem seja de fato eficiente, né? Para que a pessoa possa adquirir um microchip do fabricante que ela bem entender, que ela achar mais adequado, e que esse microchip possa ser lido por qualquer equipamento, para que se tenha de fato aí acesso às informações que são relevantes, sobre as quais a gente já conversou. Eu acho importante, complementando aqui o gancho da questão anterior, é curioso perceber que não existe conceito legal sobre que seja maus tratos. A lei define que maus tratos é crime, está lá na Lei de Crimes Ambientais 9605 de 98. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que descreve condutas que podem constituir maus tratos, mas ela é uma norma infralegal. Quando a gente fala de crime de maus tratos, qualquer colega nosso que seja criminalista vai dizer que você só pode condenar alguém por um crime com uma previsão legal. A lei é diferente da norma. A lei, a gente está aqui numa casa de leis, ela passa por um processo, né, de elaboração e votação por representantes da sociedade que não acontece com uma norma infralegal, por isso elas não têm o mesmo peso. Então, para que se condene alguém por um crime, é importante que haja uma previsão legal. E eu acredito que é importante que haja essa regulamentação. A gente está falando de uma legislação penal, a gente está falando de competência, né, da União. É importante que o pessoal lá em cima em Brasília também pense a respeito, né, e por que não a OAB ajude com esse lobby para que o conceito de maus tratos seja definido por lei, para que a gente também consiga avançar na punição de crimes de maus tratos. Muito bom, muito bem esclarecido. A gente vai ficando por aqui. Quando a conversa é boa, passa rápido, né? Mas a gente vai voltar a este tema. A gente falou aqui da questão do projeto de lei 523 de 2023, e da autoria do deputado Rafael Saraiva, do União Brasil. É um projeto que, durante a gravação desse programa, ele ainda está em vias de ser enviado ao governador para ser sancionado ou não. Falamos aí da questão da proibição de venda desses animais, principalmente não, são eles, cães, gatos e pássaros, proibindo de vender em pet shops e outros comércios similares, e só seria possível em criadouros que tiverem dentro desse cadastro, que tem um cadastro eletrônico, que a gente explicou aqui. A gente vai fazer outros programas, desmembrar tudo isso daí, para você ir entendendo. Mas o importante é que você procure o seu deputado, o seu parlamentar, e faça contato, fala, olha, eu gostei da lei, eu quero que seja aprovado, eu posso ajudar de tal forma, né? É um coletivo, para a gente avançar aí, principalmente na conscientização desses direitos. Queria agradecer bastante, então, a doutora Letícia Yumi Marques, professora de Direitos Animais. Obrigado, viu, doutora Letícia, pela participação.
E online também, rapidinho, mas deu uma contribuição excelente, a doutora Cíntia Nunes, advogada e que integra a Comissão de Defesa dos Direitos Animais da OAB. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço a oportunidade, viu? Um abraço a todos. Foi muito bom. E a você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Continue com a nossa programação, reveja este vídeo lá no YouTube, tá bom? Muito obrigado.